Oi pessoal, bom, hoje eu quero ensinar para vocês a minha interpretação do pano da Duna. E primeiro eu queria dizer que foi um grande desafio, porque eu trabalho com bonecos há uns 8, 7 anos e tenho a minha loja virtual há 6, mas patchwork ainda estou nos primeiros passos. Mas assim, o desafio da Duna era que a gente conseguisse construir um panô diferente dos ensinados para colocar a oração do artista, que foi desenhada pela equipe da Duna, pela Tânia. Esse foi o modelo que eu criei, que o diferencial dele foi os cantos, que a gente desconstruiu a oração e fizemos a aplicação no tecido, quiltamos a borda e colocamos dentro do panô aspectos que todo artesão usa: os rolinhos de tecido, fuxicos, botões, florzinha, os botõezinhos da Duna. A gente botou lacinhos e detalhezinhos que a gente é apaixonado. Bom, o primeiro passo é refilar o painel. Eu cortei a parte de baixo, que é a parte mais larga, e deixei todos os pontos simétricos. Tu vai precisar de 3 tecidos, além da oração. Eu vou chamar de tecido A, tecido B, tecido C. Vai estar com as medidas depois disponível, mas já vou passar aqui. Que a gente precisa de 4 quadrados do tecido A, que vai ser o amarelo aqui, de 9 por 9. E 1 quadrado, que vai ser com tecido B, que é o tecido azul, de 9 por 9 também. Por que isso? Porque esses 4 quadrados, nós vamos cortar um X nele. Vai ser cada cantinho é composto de 4 triângulos, mais um triângulo de azul. Então vamos começar por aí. Então assim, eu já cortei os meus quadrados amarelos, já estão todos cortados, ó. Eu vou montar aqui, só para vocês verem. Ele era assim, eu cortei e viraram 4 triângulos. Eu vou cortar o azul para vocês verem como é que eu fiz. Eu peguei a minha régua, que ela tem essas marcações aqui, e vou cortar no 45. Vou usar a linha de 45. Para me guiar. Ó, alinhei em cima. E aqui pegando o cantinho de um cantinho do quadrado. Gurias, a minha lâmina tá péssima, mas como eu encomendei mais e não chegou ainda, eu vou fazer com ela mesmo. Vocês viram que eu não tirei, né, a capinha? Vocês não reparem, tá? Com o cantinho. Isso é porque a minha lâmina tá ruim. Porque aqui na minha cidade eu não encontro material de patchwork com facilidade. Na verdade, não encontro, é muito difícil. Então eu compro tudo ou quando eu vou a Porto Alegre, ou quando faço pedido com fornecedor. E aí vou fazer o X ao contrário, ó. Aqui eu fiz a primeira, já tá separada, e agora eu vou cruzar de novo. Passar outra para confirmar se cortei. Ó, só uma pontinha. Pronto. Fiquei com meus triângulos. Eu fiz isso em todos os meus quadrados. Para costurar, como o canto ele tem que ficar bem definido, então esse lado tem que ficar igual a esse quando a gente costurar, eu utilizei a guia de costura da Duna para fazer essa linha aqui em cada triângulo, ó. Eu coloquei na ponta e risquei. Vou fazer nas azuis também. Para que a gente consiga costurar, na azul, na verdade, não precisa, porque tu vai tigar pela amarela. Eu vou fazer só para mostrar para vocês. Para na hora que tu for costurar, a margem de costura ficar igual em todos os cantos. E aí tu fechar melhor. A gente reserva tudo. Tu pode colocar já aqui, deixar alfinetado, a azul com a amarela, porque cada uma dessas azuis vai ficar com
com um amarelo e um alfinete. Já vou deixar tudo alfinetado, quando a gente for pra máquina a gente vai costurar tudo junto. Pra ser mais rápido, mais ágil, porque tempo na produção é tudo, né, gente? Como a Roberta disse no vídeo dela, e eu achei isso muito legal, o mais interessante do começar do zero, da Duna, são esses desafios mesmo, a gente se desafiar no que a gente tem vontade de fazer. E isso pra mim é totalmente novo, viu? Nunca dei uma aula por um vídeo. Ó, ainda mais de patchwork, né? Aqui. E vamos marcar o da oração, que é um pouco diferente do triângulo, dos cantos. Porque ali tu sabe que o teu início e o fim, um triângulo vai casar com o outro. Aqui, se eu simplesmente colocar aonde dá, a minha costura não vai ficar bem no canto onde eu quero. E isso não vai ser um resultado legal, não é o resultado que eu procuro. Então, o que eu faço? Eu coloquei, vou usar minha régua de novo, com a marcação dela, pra mim saber se ele tá alinhado. Então aqui, na verdade, eu tenho que alinhar essa ponta, que é onde vai começar a costura, com a minha lateral pontilhada, que é onde eu vou costurar. Então eu vou alinhar essa ponta, ó, tem que ir mais pra baixo porque ele não fechou, ó. Fechou aqui, vamos confirmar com a régua se ele ficou num ângulo certo. Tá certinho, então eu marco. Essas marcações no patchwork, elas são importantes para que uma costura encontre a outra no ponto exato, que é isso que vai deixar uma peça bonita ou não. Eu agora vou marcar os outros e depois eu vou para a máquina. Meninas, então eu já costurei o painel com os cantinhos e fiz os cantinhos também, e já abri a costura. Sim, porque eu abro costura, eu prefiro assim, acho mais fácil de trabalhar e gosto do visual também de abrir costura. Agora eu vou refilar, porque na verdade o meu projeto inicial eu não alinhei naquela linha que eu falei pra vocês, eu alinhei acima dela e costurei nessa linha. Mas aqui, como a gente já costurou, ó, ficou o início da costura aqui e acaba aqui. E abrir a costura, eu vou refilar e cortar nesse pontilhado. Então, a gente vai costurar um pouco, vamos avançar para dentro do cenário HD. Vai ficar um visual diferente, um pouco menor, vamos ver, né? Mas vocês já sabem, se quiser deixar um pouco maior, então, aí vocês costuram considerando aquela como uma linha de costura. Porque assim, às vezes a gente se atrapalha, né? Isso acontece. Como diz uma professora de patchwork, a Fajandoso, perfeição é pra Deus, guri. Perfeição a gente deixa pra Deus. A gente faz um trabalho que a gente goste, que a gente acha agradável, e o resto a gente deixa pra Deus. Como eu ainda não tenho muita prática, eu não gosto de ficar rodando o meu pano. Então, eu rodo ao redor da mesa, cortando ele. Porque, se desloca, tu já entorta um pouquinho do pano, aí já não corta direito. Então, eu prefiro ficar fazendo um malabarismo pela minha falta de prática.
Porque o certo é, né, tu ficar sempre no mesmo centro e tu vai cortando. Mas certo, não certo, a gente costura do jeito que a gente se sente à vontade. Como eu já disse antes, meu cortador tá péssima a lâmina dele. Porque o coitadinho é usado. E agora aqui embaixo. Como é que eu tô alinhando? Por que eu demoro tanto a escolher o ponto? Porque eu alinho com a lateral, com a outra lateral, depois aqui. Para ver se tá tudo dentro daquilo que a gente precisa. Vocês agora estão vendo minha manga, né? Que eu estou fazendo meu malabarismo básico. Vocês têm que ver o que é o meu tripé de máquina, gurias. Porque, como ninguém nunca pode, tá sempre ocupado aqui em casa, eu inventei um tripé com os livros tipo Barça. Tá bem jambrado, mas ficou bem útil, bem legal. Tá, cortei aqui. E com a tesoura, eu vou cortar esse excesso aqui do cantinho, só pra não criar um volume. Ó, corto assim, ó. Tá pronto. Ó. Não tem problema de ficar torto, de ficar reto. Qualquer jeito tá ótimo. Então, aqui, ó. Nós já temos o centro. Deixa eu trazer pra cá. O centro. E os cantos, que vão ser isso aqui. Ó, estes são os nossos cantinhos. Agora, é preciso um pouco de concentração para acertar as laterais, porque ele é um quebra-cabeça realmente, então tu tem que costurar no canto certo, senão não vai ter um quadrado, vai ter algumas formas geométricas, mas não vai fechar um quadrado. Ó, se eu fosse colocar simplesmente o tecido, sem fazer nada, ele seria assim, né? Também é legal, porque eu teria uma ampulheta aqui, né? Também fica bem interessante o resultado. Vocês podem fazer também. Essas tiras aqui, elas têm 6,5 de largura por 30 de comprimento, essas laterais. E o topo e a base, elas têm 23,5 de comprimento. Elas têm que ser exatamente nessa medida lateral, para quando a gente costure, o nosso desenho final seja um quadrado. Senão ele vai ficar um retângulo ou alguma outra coisa. Então, como o nosso resultado vai ter que ser o quadrado, então tem que ser com a medida exata. E muito cuidado na costura para ela não passar. Então, vou só jogar por cima, pra gente achar o desenho, ó. Tô só colocando por cima. Não vai ser assim que a gente vai costurar. Mas é só pra gente identificar o desenho, enquanto a gente ajusta as costuras destes cantos. Na verdade, o mais legal do patchwork é isso, né? É explorar as formas, ver o que elas são capazes de fazer. São infinitas possibilidades, né? Ó, aqui a gente já tem um esboço dos nossos quadrados. Então, pra gente costurar, a gente vai ter que lembrar a mesma coisa. Vai ter que alinhar aqui, cuidando a pontinha do nosso risco com a pontinha do tecido. Porque aí, quando tu costurar, costurei e dobrei,
Ele vai ser a continuação exata do tecido. Então, tu vai ter o mesmo tamanho de triângulo que aqui, que aqui, que aqui. E ao costurar, vai ficar um quadrado. Aqui, ó, vai sobrar esse pano. Tu não vai costurar até o fim. Por quê? Porque é a tua margem de costura. Quando tu for colocar o fundo, ou se tu for colocar viés, tu vai ter uma margem de costura que não vai costurar em cima do teu quadrado. Tá, gurias? Então, eu vou alfinetar agora cada canto e depois nós vamos para a máquina de costura. Então, gurias, agora vamos costurar. Ó, já tá tudo alinhavadinho. Alinhavado não, mentira. Tá tudo alfinetado e presinho. A gente vai seguir aquela indicação que eu falei pra vocês. Vamos costurar em cima da linha que a gente marcou com a régua. Só uma observação. Eu tô usando um pezinho de máquina errado, porque o meu filhotinho mais novo fez um trabalho perfeito de perder a minha sapatilha da máquina. E aí eu tô usando essa aqui porque foi a que se encaixa melhor, assim, mas não é o certo. Então, vocês vão usar a sapatilha, aquela básica que vem com a máquina. Ou quem tem pode usar um walk foot também, que é aquele calcador que ajuda, né, nos tecidos mais grossos. Mas esse aqui é fininho, então não tem problema, assim. Com a sapatilha normal, o serviço é feito perfeitamente. E com a marcação que a gente fez a lápis, fica bem tranquilo. Porque aí tu sabe exatamente onde tu tem costurado no tecido. A minha máquina foi escorregando naquele tripé super improvisado que eu falei pra vocês. Então eu mudei a posição. Mas vocês não vão ver tão nitidamente, mas o processo é aquele mesmo, de costurar onde a gente riscou. Eu só vou terminar aqui, pra gente depois passar pra montagem final. Eu não faço retrocesso, porque a gente vai costurar de novo, não tem necessidade. Aquele guia que a Roberta ensinou, da costura reta, é super prático e super bom. Só que dessa aqui a gente não vai conseguir usar, porque a gente tem esse canto do tecido. Se tu já cortar o canto antes, tu consegue seguir ele reto. Mas aí tu vai ter o problema de cortar sem o tecido de cima estar costurado. Então a chance de tu cortar torto é muito grande. Então eu não aconselho. Pelo menos assim, até pegar uma prática legal, né? Se bem que tem meninas no grupo assim que, olha, eu vou te dizer, né? São costureiras de mão cheia. Pronto, esse foi nosso último. Eu vou tirar os alfinetes e vou abrir a costura deles com o ferro, para depois a gente montar a peça toda. Ó. E vou abrir. Do outro lado. Percebam, gurias, que aqui, ó, uma boa conferência, e nesse aqui a gente pode ver que ficou um pouquinho torto, é que é bem pouquinho, mas
essa tem que ficar a mesma distância, ó, da nossa margem de costura. Que está maior do que o necessário, porque antes sobra do que falta, né? Então, vamos fazer em todas as tiras. E é como eu disse, não pode fazer com dobra de... Essa é uma preferência minha, assim, particular. E é rapidinho. Vocês podem brincar com as cores também. Fazer com cores opostas, bem contrastantes. Ou fazer com cores complementares. Dá pra fazer, imagina, para um pano mais infantil, fazer um triângulo do quadrado de uma cor diferente. Já é uma brincadeira bem legal também. Aí é aquela coisa que existem N possibilidades, né? É só a gente se dedicar, fazer com carinho e tudo dá certo. Bom, então agora eu vou cortar esse meu excesso de pano e vamos fazer a finalização. Tá tudo cortadinho e agora a gente vai montar o topo, a lateral, a base e a outra lateral. Ó. Gurias, vou levantar aqui. Não, vou fazer com o de cima, né? Mais fácil. Ó. Tá direitinho, bem alinhadinho, costura perfeito. Vamos dobrar. E essa costura tem que casar com essa e essa com a de baixo, né? E aí a gente alfineta. Primeiro o topo e a base. E depois a gente vai alfinetar as laterais. Depois que a gente tiver costurado essa topo e a base. Por quê? Porque a gente tem que abrir a costura deles também, para depois costurar a lateral. Bora costurar. Tá aqui o meu avesso, ó, já abri a costura, em cima e embaixo. Vou virar. Ah, mas agora ele tá assim. Pois é, a gente tem que costurar o nosso canto, né? Bora costurar o cantinho, que também é só dar uma alfinetadinha básica e passar a máquina. Então, já emendado, a gente vai alfinetar. Aqui ele deu um probleminha, ele ficou um pouco mais distante do que deveria. Então, a gente vai dar uma tapeadinha, assim, uma enrugadinha, fazer de conta que a gente não sabe o que tá acontecendo. Pra gente dar uma ajustadinha, só pra não perder esse pano. Porque, na verdade, isso é um quebra-cabeça. Prendo em cima, prendo embaixo.
Erros acontecem, principalmente quando a gente está aprendendo. O importante é fazer para a gente enfrentar os nossos erros. E aí começar a fazer melhor do que antes. Isso que é o legal, na verdade. A gente se superar, se motivar a crescer, né? Porque ninguém nasce sabendo. Até o melhor naquilo teve que iniciar, sem saber. E o importante mesmo é que costurar é uma delícia, né? Vocês estão vendo? Não sei se vocês conseguem escutar o barulhinho de chuva aqui, porque aqui chove, 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 não tá parando mais. Agora eu vou pra Clementina acabar de costurar com as partes costuradas do nosso panô. Vamos refilar pra gente deixar ele todo simétrico, né? E então, na hora da gente refilar, a distância vai ser de 5 centímetros. Então, com a régua, a gente alinha o 5 aqui na costura. Deixa ele bem alinhadinho. E vamos tirar esse excesso. Nesse ponto, sim, eu giro o tecido sem problema, porque eu não tô emendando as partes, eu tô só ajustando elas, né? Ó, este canto é aquele canto que eu errei, ó. Ele não já fechou o quadradinho perfeito, mas paciência, né? A gente vai botar a manta. Essa é uma manta R1. Vou deixar a cola pro fundo e aqui pra ficar fofinho quando a gente for quiltar. Vou dar uma assentada no tecido. E encher de alfinetes. Porque, como eu já disse antes, a minha maior dificuldade de todas e a minha maior vontade de todas também é o quiltar. Eu sempre quis quiltar. E é o que a minha cobiça. E eu tô adorando, assim, porque a minha vontade é ficar quiltando dia e noite, noite e dia. Ó, eu vou botar também alfinete nos quadrados, porque eu não vou quiltar nele. Eu vou quiltar só a parte azul. Só pra dar um voluminho legal.
Só este aqui que não tá. Tá. Pronto. Então, cadê minha tesoura pra cortar a manta? Porque não é a mesma, vocês sabem disso. Cortei um excesso de manta. E depois a gente vai alinhar o resto, depois que tiver que eu sem ver. Já troquei o pezinho. E eu usei um desenho só de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Porque o meu espaço não é muito grande, ele é mais largo. Então, para mim fazer um outro desenho ficaria mais difícil. Como eu ainda estou iniciando, né, como eu falei para vocês, eu prefiro fazer isso aqui. Deixa eu tirar esse fio dali. Deu. A minha máquina, eu não baixo pezinho, eu não ajusto ponto, eu não faço nada, eu só troco o pezinho. Porque eu gosto mais de trabalhar assim com ela. Mas é indiferente, né, gurias? Cada um, a gente sabe, cada um tem um jeito, uma maneira diferente de trabalhar. Eu parei um pouquinho, porque eu vou acelerar um pouco mais. Porque, na verdade, eu me sinto melhor. E outra coisa também, que eu gosto mais também de fazer, é colocar a luvinha. É uma besteira, é um pano curtinho, pequeno, mas pra mim facilita. Como é um vídeo pra gente trocar ideias mesmo, eu gosto de fazer assim. Eu vou virar só pra ficar mais fácil pra mim quiltar. Vocês podem ver que é um quilt bem livre. Algumas estão bem mais espaçadas e outras estão bem mais juntinhas. A única coisa que eu cuidei para fazer nesse quilt é não atravessar a linha da costura. Manter sempre essa linha sem quiltar por cima dela.
Fiz um nozinho. Tá pronto o nosso quilt. Agora eu vou cortar a manta e vamos fazer as alcinhas para depois a gente colocar o fofo. Com 2 quadrados de 10 por 12, a gente vai costurar o meio nessa parte de 12, vai ficar com 6. E aí é só costurar básico, como a Drica ensinou. Já vou colocar o outro, fazer essa costura em linha, né? Eu vou desvirar ele. E vou marcar com a unha mesmo. Vou dobrar o meio. E vou posicionar ele aqui, ó, junto com a minha costura. Posicionei com um alfinetinho, vou posicionar o outro também. Por que na costura? Só para ser mais fácil de colocar na simetria. Mas não por nada, assim. Se quiser botar mais e mais espalhados, tranquilo. Se quiser fazer um inteiro, beleza. É só para manter a simetria e ficar mais fácil. Eu vou pegar o tecido de fundo, que é esse azul também, que é um tecido nacional da Talanipo, bem bom. Acertei aqui do lado. Eu não vou cuidar, assim, não vou precisar acertar muito, porque eu cortei ele com sobra mesmo. Pra gente não correr o risco de perder um tecido, então, né, chegar no fim, ai, ficou torto, embolou, então... Já cortei maior, depois a gente só corta o excesso. Eu vou começar aqui por baixo, pra gente deixar uma aberturinha. Nos mesmos moldes daqueles panos que a Drica fez. Aqui não tem nada de diferente, nada de segredo, é a mesma coisa. Retrocesso, levantei a agulha e finalizar, cortar. Essa é a nossa costura, agora vamos desvirar. Aqui vai ficar um pouco com sombra, gurias, porque eu tô fazendo de noite e não tem muita iluminação aqui em cima.
Bom, aqui tá o avesso, né? Vê que a costura é bem na bordinha. E eu vou desvirar a minha peça. Já achei um alfinete ali, ó. Já vou tirar ele. Já vou procurar o outro também, porque eu não quero me espetar. Aliás, quem gosta de se espetar, né? Ninguém. Eu desviro os cantinhos aqui. Dou uma forçadinha. O outro cantinho também. E puxo. Com o próprio alfinete eu posso ajustar também, ó. Fazendo com cuidado para não desfiar o tecido, tá, guris? Tô indo só um pouquinho mais rápido, pra não tomar o tempo de vocês. Nessa fase a gente torce para não amassar muito tecido. Tô brincando, é só deixar uma abertura legal que aí não tem problema. Ó, vou ajustar esse cantinho. E ficou só mais outro cantinho. E aí, nessas horas a gente agradece, porque o cantinho ficou aqui. Ó, o cantinho tá ali, não costuramos em cima, viva! Também se costurar, né? Só uma brincadeira. Aqui a minha alcinha dançou um pouco, ó. Ela tá um pouquinho torta. Mas aí eu dou uma puxadinha assim, pra gente dar uma ajeitada. Na verdade, ela não deve fazer isso, né? Aqui, vou dobrar ele. A minha boca da saída. Forcei um pouco aqui assim pra ela ceder. E vamos passar com o nosso ferro. E aqui a gente fecha com um pontinho invisível. Já vou aproveitar e vou colar os detalhes. Nessa hora, é uma hora de brincar. E a gente pode usar tudo aquilo que a gente adora costurar e brincar para enfeitar. Quem faz patchwork ou bonecas é apaixonado por tecido, então eu fiz os rolinhos de tecido, que é um corte de tecido, qualquer retalhinho que tu tiver, tu enrola ele direitinho, pega um cordãozinho, aqui é um cordãozinho encerado, mas pode ser qualquer tipo de cordãozinho, e dá um lacinho. Que quem não gosta de chegar numa loja e encher a cesta de tecidinhos fofinhos, lindos, novos, cheirosos? Todo mundo, né? Chegar em casa e cheirar e fazer carinho neles. Jurar que não vai usar. Ou pensar onde eu posso usar. E aí a gente vai posicionando pra ver onde é que fica legal. Se fica legal aqui, ó, gurias, já fiz uma rateada aqui. Acertei um pingo de cola. Deu. Já está pronto. Vou limpar aqui. Sua cola boa. Então, aqui a gente vai brincar. Ó, da outra vez eu tinha feito alinhado. Agora eu vou fazer assim, todo espalhadinho. Vou pegar, eu separei alguns
acessórios aqui. Teve um que voou longe. É o miolinho do meu fuxico, ó. Esse aqui é um fuxiquinho com plumante. Vamos botar um botãozinho nele. Pra ele ficar mais encantador, né? Pode fazer aquela costurinha no botão e depois colar. Eu não fiz, deixei o botão purinho. Por causa dessa brincadeira aqui que a gente tá fazendo, que o desenho da Duna tá com o botão soltinho. Então, pensando que são materiais que a gente ainda vai utilizar, então por isso eu já não passei pontinhos. Eu fiz lacinhos de renda para botar aqui na alcinha. Um pedacinho de rendinha. E a gente faz o lacinho. Bem simpático, porque o laço tem que ser uma fofurice. Aí tem a abobrinha aqui, vamos colocar no cantinho. Eu peguei um Espírito Santo também, para nos abençoar. Florzinhas de crochê, feitas pela minha mãe, tá, gente? Porque eu não sei fazer crochê. Florzinha essas que a gente compra prontinha. E eu pintei um rostinho de uma bonequinha, porque eu amo bonecas, então. Aqui tem outra florzinha. Um botãozinho de máquina de costura. E aí, nesse ponto, a gente pode usar o que a nossa criatividade quiser. Assim, então, eu vou colar. Sem nenhuma pretensão de que seja perfeito. Simplesmente com o que a minha intuição diz que é o mais legal. Porque é uma brincadeira. Por mais que a gente faça também como negócio, porque eu faço bonecas, é o meu negócio, ele complementa a minha renda, mas eu sinto amor por isso. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com as mãos. É isso que diferencia o nosso trabalho de um trabalho industrializado. É esse carinho que a gente sente. Vamos colando um a um todos os itens. Pode ser costurado também, gurias, mas eu preferi colar porque é mais rápido, é um processo mais rápido. E como não vai ser um item que tu vai ficar lavando com frequência, tu vai só fazer uma limpeza de manutenção, não tem por que ser costurado. Vamos só colar os lacinhos agora. E o nosso panô? Ah, falta um detalhe. Pra mim é super especial. E não pode faltar. Que é colocar a etiqueta do meu ateliê. Que pra mim é um carinho extra, né? Tá pronto. Agora vamos fazer o nosso cabide pra gente poder pendurar. Pra fazer o cabide, então, a gente vai precisar de uma tira de papelão. Ó, é papelão de caixa mesmo. Eu cortei uma abinha, um pedacinho da largura do nosso panô. Um pouquinho a mais que a largura do nosso panô.
e mais fininho, estreitinho, para passar pelas nossas alças. Só que o papelão ele não é muito forte, ele não é muito rígido. Então eu peguei um palito de churrasco e colei no papelão com a cola quente. Essa cola eu tenho que me cuidar porque ela é uma assassina. Ela é mega quente. Ó. Tá coladinho. Aí, eu tinha essas sobrinhas de tecido costurado num tamanho perfeito, ideal, pra mim forrar. Eu vou passar a cola branca, não posso dizer marca, posso sim. É Tenaz, normal, cola branca. Tem outras marcas super boas, que é bem útil pra gente fazer esse tipo de serviço. Aí com um pincelzinho e a cola, eu não diluo, por preguiça mesmo, aí pra ter que ficar diluindo e tudo, então, como é pouquinho, eu uso ela grossa mesmo. Não, na verdade, eu não tenho muito conhecimento de encapar e tudo, né? Então, meninas que estiverem me assistindo e que saibam essas técnicas de forração, me desculpem, tá? Eu faço desse jeito que dá certo e é prático. E aí, coloco o meu tecido. Bem no meio, ó. Vou fazer a dobrinha, passar cola pra fazer a dobrinha. Se tu quiser, tu pode forrar também com a cola quente. Por que eu prefiro a Tenaz fazer isso aqui? Porque ele endurece um pouco mais, fica um pouco mais firme o cabide. Mas só por isso mesmo, assim. Fica lá vontegulis. Um pouquinho mais no canto que faltou. E agora eu vou passar pra fazer a dobra. Esse negócio de forrar, assim, qualquer item com o tecido é muito legal, assim, tipo, possibilita várias coisas. Eu forrei aqui no ateliê as minhas caixas arquivo de tecido. Elas ficaram diferentes e legais. E personalizadas com o tecidinho que eu queria. Essa pontinha aqui, se tu quiser fazer um acabamento, tu pode dobrar ela direitinho. Eu vou passar uma cola quente, que é a moral, ele vai ficar pra trás, eu vou economizar um tempinho, tá? Já dobrei a pontinha também, ó. E vou dobrar o outro lado. Ele vai dar bem certinho, ó. Vai ficar bem justinho. Porque a minha tira era fininha. E o papelão é fininho também. Então ele vai dar bem certinho no canto ali. Pra gente só fazer essa forração mesmo. Tu vai ter que dar uma apertada e talvez colocar alguns prendedores pra cola secar sem que ele se abra. Mas se tu não botar muita cola, não encharcar demais, não vai ser necessário. Ó. Aqui. Como eu acho que a gente tem que escolher caminhos fáceis e rápidos, mas também tem que ter um acabamento legal. Ó, vou te limpar os fiapinhos de tecido e cola. Pra ele não ficar assim, o que a gente faz? Cola uma fitinha. Que fitinha eu vou colar, vamos ver. Ah, vou fazer uma... Vamos colar uma fita de paetês. Como é que é o nome mesmo? É
esqueci o nome. Lantejola. Lantejola. Ó, vou passar uma nossa amiga cola quente, que é tudo de bom na vida da pessoa. Esse é o avesso, tá, gurias? Aí vocês não fiquem muito preocupados. Só pra ficar charmosinho. Que nem roupa, né? Quando tu encontra um forro que tu acha tão lindo que dá vontade de usar o forro. São cuidados legais, assim. Pegar minha super tesourinha, corta a pontinha e vou encapar o resto. Tu pode usar uma fita de cetim, uma tirinha de viés também dobradinho. Tudo dá um acabamento legal. Nada é motivo pra gente não fazer. Pronto. Depois é só limpar esses fiapinhos de cola quente. Esse é o avesso e esse é o lado direito. Show, né? Depois a gente só espera secar e coloca no nosso panô. Tá, gurias? Eu queria agradecer muito a equipe da Duna e a vocês por estarem assistindo também, né, claro. Mas o desafio, como a Roberta falou no vídeo dela, é muito legal a gente testar uma capacidade nova. Todo mundo é capaz, mas tem que testar, tem que se colocar à prova. E eu achei muito legal, adorei dar essa aula. E quem sabe agora eu me animo a dar uma aula com bonecas, que é a parte onde eu entendo mesmo e tenho mais capacidade. Tá? Um beijo e vamos aguardar o próximo vídeo, né?